Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Uma iniciativa da zootecnista e escritora Ellen Fernanda Barros Gomes, professora da Universidade Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso, ela quer mostrar para as crianças que a pecuária brasileira não é o que dizem por aí, vilã e arqui-inimiga do meio ambiente. Ao contrário, porque a autora publicou recentemente 2 livros cujas historinhas relatam, de forma didática, que a nossa pecuária é sustentável e fornece alimento de qualidade para a população. Ellen Fernanda é zootecnista, formada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, campus de Botucatu, São Paulo, e possui mestrado na área de qualidade de carne e doutorado na área de nutrição animal pela Unesp, campus de Jaboticabal, em São Paulo. Hoje é docente da Universidade Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso. Com a chegada dos filhos e a descoberta de um mundo novo, percebeu que poderia ajudar se colocasse em histórias um pouco do cotidiano e do dia a dia com os seus filhos, tornando-se escritora, escrevendo sobre algumas fases, mostrando a importância do acolhimento e respeito para o correto desenvolvimento emocional das crianças, tendo já lançado 3 livros com histórias infantis. Com o incentivo do seu esposo, Ângelo Polizei Neto, decidiu unir sua profissão à sua carreira de escritora, fazendo surgir histórias interessantes para divulgar informações relevantes acerca da criação de animais e produção de carne, mostrando que, muito diferente do que se vê na mídia, a criação de bovinos, assim como o consumo de carne, são imprescindíveis para a saúde dos seres humanos. Ellen foi palestrante do 9º Encontro de Gestores, evento destinado ao público da pecuária e agricultura, que reuniu em 2 dias produtores, professores, pesquisadores, estudantes e representantes de empresas agropecuárias do Brasil e da América Latina. Com um formato inovador, reuniu palestras dinâmicas, novas tecnologias, conhecimento, relacionamento e confraternização. Este evento aconteceu no maior centro de eventos do Centro-Oeste, o Bosque Expo, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Participaram os clientes da Terra Planejamento e convidados de toda a América do Sul, um evento completo para a pecuária e a agricultura da América do Sul. Vem comigo, vamos ouvi-la. Podcast Academia do Agro. Olá pessoal, aqui quem fala é o Valdir Franzini e este é um episódio especial gravado diretamente da 9ª edição do Encontro de Gestores, um evento organizado pela Terra Desenvolvimento que atua no mercado de treinamentos e consultoria agropecuária desde 1997. Estamos agora aqui com a Ellen Fernanda Gomes, desculpe, Helena, agora virou Ellen, né? O certo é Ellen mesmo. E que é mãe, crossfiteira, zootecnista, professora e escritora. Bem-vinda, Ellen. Muito obrigada. Para mim é uma satisfação muito grande poder falar um pouco aqui com vocês. Puxa vida, a satisfação é nossa. E já começa com uma primeira pergunta muito simples, né? Conta um pouco a sua história para nós. Conto sim. Muito bem. Eu sou zootecnista de formação. Eu sou formada na Unesp de Botucatu. E mestrado em qualidade de carne, doutorado em nutrição animal. Eu sou professora universitária já desde o ano de 2010, né? E ingressei na carreira acadêmica na Universidade Federal do Mato Grosso, no campus universitário de Sinop. Mas eu costumo dizer que a parte mais importante do meu currículo veio depois da maternidade. E a maternidade, como é para a grande maioria das mulheres, mas para mim trouxe mudanças muito importantes na minha visão de mundo, sabe? E eu ouvindo você contar um pouco da sua história no começo, falando que você começou a... se tornou podcaster por gratidão, comigo foi um pouco semelhante. Então, quando eu tive meus filhos, eu tive muita sorte nos meus partos e eu fui muito abençoada. Eu queria muito ter um parto natural, eu queria ter
partos domiciliares. E 9 anos atrás, isso era raridade lá no norte do Mato Grosso, né? E aí, quando tudo deu certo, eu percebi, assim, que eu tinha que fazer algum movimento de agradecimento para o universo. Então, eu comecei trabalhando como doula. Eu comecei, assim, nas minhas horas vagas, eu atendia gestante, participava de nascimentos, e foi uma coisa muito bacana que eu fiz. Mas aí, no dia a dia com os filhos em casa, eu comecei a vivenciar situações muito interessantes, né? Das fases de vida das crianças, né? Então, as crianças crescendo, e uma coisa engraçada aqui, outra coisa engraçada ali, e eu comecei a transformar essas situações em histórias. E que começaram a chamar a atenção das minhas amigas. Aí as minhas amigas falavam assim, nossa, Ela, essa história é muito legal, eu vou usar essa história em casa também com meu filho, para ajudar ele a usar o banheiro, ou para ajudar ele a comer melhor a verdura, eu vou usar essa história. E eu comecei a perceber que as minhas histórias ajudavam também outras pessoas. E aí eu percebi, puxa, então eu acho que agora se eu começar a escrever histórias infantis, vai ser melhor do que eu trabalhar como doula. Porque eu vou conseguir ajudar mais pessoas do que só com a minha presença. Porque onde o livro vai, eu não vou. E aí eu comecei a escrever histórias infantis. E as primeiras histórias infantis que eu escrevi foram sobre desenvolvimento infantil. Então, naquelas fases de independência do uso do banheiro, medo do escuro, a criança não quer tomar o remédio. Então, eu contava ali uma história para convencer os meus filhos e que também ajudava outras famílias. E aí, foi por conta da pandemia e por conta de uma série de histórias que a gente ouviu nos anos que se passaram, ouvindo mal e críticas sobre o agro, que eu decidi juntar essa facilidade de escrever histórias com a minha profissão de zootecnista. E aí surgiram essas duas histórias, que são as que me trouxeram aqui para esse evento, né? Que eu criei essa personagem que ela se chama Aninha, e 2 livrinhos em que um deles, a Aninha, ela quer saber, será que os humanos precisam comer carne? E aí eu vou explicar numa linguagem fácil para as crianças por que nós somos onívoros, por que é importante que a gente tenha acesso à proteína de boa qualidade, por que a proteína da carne ela é uma proteína diferenciada em relação às demais proteínas, então de uma forma que ela não é tão simplesmente, tão facilmente substituível como pensa-se por aí, né? E no outro título, a Aninha quer saber, será que a vaca quer acabar com o planeta? Então, porque a maioria das coisas que a gente tem ouvido foram as blogueiras famosas falando que a produção animal, que o pum da vaca tem sido responsável pela poluição, pela destruição da camada de ozônio. E a criança, ela cresce com aquela informação que, na verdade, não tem fundamento científico nenhum, né? Então, eu transformei tudo isso numa história simples para a criança entender que, sim, a vaca é um ruminante, sim, há fermentação ruminal, sim, ela produz um gás, mas o CO2 é utilizado pelas plantas na fotossíntese, e o metano de origem orgânica, ele tem um destino muito mais facilmente entendível e justificável do que o metano que vem da queima de combustíveis fósseis nas cidades. Então eu tento explicar numa linguagem fácil para a criança entender que a grande vila da história não é a produção animal, não é a vaca, né? Mas aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, que é muito mais impactante, né? E esses 2 livrinhos, eles têm repercutido muito bem, e eu tenho sido convidada para ir nos eventos e visitar escolas, que era a ideia principal, né? Então, de poder levar essa informação e desmistificar esses pontos sobre o consumo de carne e a produção animal. Que coisa bacana, que coisa bacana. Primeiro, assim, pelos pontos em comum das nossas histórias, né, das nossas trajetórias e um novo empreendimento. É gratidão, sim, com certeza, de nós dois, mas principalmente, assim, de coisas necessárias, de informações necessárias, de conteúdos cada vez mais carentes no mundo tecnológico que nós vivemos, no mundo dessa rapidez de inovações que estão surgindo aí, ao qual as crianças, os jovens, os infantos juvenis são todos, passam a ser até reféns, e que os pais não conseguem, inclusive, nem às vezes dar um suporte. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo seu trabalho. E você veja, uma das razões de nós estarmos aqui também é em função de a gente trabalhar um pouco mais nessa desmistificação do agronegócio, de a gente bloquear um pouco mais essas influências negativas que vêm midiáticas, que a gente fala, principalmente das grandes corporações, ter uma
ter um conceito melhor lá fora, que o nosso conceito lá é o que é um país bonito, que é um país rico e tal, mas aqui nós temos queimada, que isso, que aquilo. Então, o nosso trabalho como comunicador agora, como podcaster, é muito caminhar nesse sentido. E um dos pontos fundamentais e essenciais para fazer é justamente o trabalho educacional, né? E se nós temos que começar a fazer isso dentro de casa. Então, veja que a sua iniciativa, eu tive entrevista com o Chico Graziano um tempo atrás, uns dias atrás, ele também, juntamente com o Marcos Jank, lá de São Paulo, eles também têm um projeto do agro na escola, não sei o título direitinho, mas muito bacana também, dizendo, até chamando os gestores, dizendo assim, olha aqui, leia esse material, veja a importância disso aqui, e estão tendo também uma repercussão muito positiva. Então, gostaria de, novamente, cumprimentá-la por esse trabalho maravilhoso. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Podcast Academia do Agro. Sim, o que eu costumo dizer é que nós do agro, a gente não aprendeu a se comunicar, né? Então, até muito pouco tempo atrás, a gente não via ações de marketing para mostrar para a população aquilo que a gente tem feito. Então, as pessoas ainda acreditam que a criação animal tem sido realizada dentro das propriedades da mesma maneira que era 20, 30 anos atrás. E nós nunca vimos tanta informação, tanta pesquisa, tanta tecnologia sendo desenvolvida como agora, em todas as áreas. Na nutrição animal, na reprodução animal, no bem-estar animal. Então, as pessoas andam muito preocupadas. A produção animal desmata. Não, a produção animal não desmata. Quem desmata é aquele produtor que ele não está adequado às novas técnicas de produção. Então, esse produtor, ele tende a deixar de existir, né? Então, hoje em dia, a gente tem leis muito rigorosas que protegem os animais, que protegem o meio ambiente, e os produtores têm que se adequar a essa nova legislação, né? E as pessoas têm que aprender também a cobrar para que essa legislação seja cumprida. Então, uma maneira dos consumidores fazerem isso é exigindo e valorizando aquele produtor que faz um bom trabalho. Então, hoje em dia é tão fácil, a gente pega o nosso celular e lê o QR Code dos produtos, consegue saber a origem, qual a fazenda que foi produzida, se foi no confinamento, se foi na pastagem. Então, eu consigo ter a certeza que o bife que eu estou levando para minha casa vem de uma fazenda que respeita as novas tecnologias, que adequa a produção àquilo que há de mais moderno, que está antenado com o bem-estar dos animais. Então, eu posso levar o bife para casa e comer tranquilo, né? Então, eu estou antenado, eu consigo saber, me certificar sobre aquilo que é importante para mim. Verdade. Né? Então, a gente vive numa sociedade que é muito fácil hoje em dia, a gente fiscalizar e rastrear esses produtos, né? Então, a gente tem que começar a valorizar aquele produtor que faz um bom trabalho. Perfeito. E, Ellen, nós temos passado, né, como disse o Marcos, falava agora há pouco, nós estamos tendo variáveis cada vez mais variando do que nunca. E nós vivemos um período hoje já pós-pandêmico, quase pós-pandêmico, mas agora com essa questão desses conflitos externos, essas disrupturas aí de logística, transporte, produtos, materiais, tem várias situações acontecendo ao mesmo tempo. E te pergunto, pós-pandemia e mais essa situação que passamos no mundo hoje, o que nós tínhamos antes que fica na tua mala? O que durante você tirou da mala e o que você hoje colocaria de novo nela? A minha mala mudou bastante, né? Eu era uma pessoa assim muito apegada a coisas que hoje não fazem sentido, né? Então nós, durante a pandemia, nós tivemos que nos reinventar. Eu, como professora, a gente mudou todas as nossas técnicas dentro da sala de aula, né? Então, naquele primeiro semestre que nós tivemos que dar aulas ali na universidade e que a gente não tinha o aluno presente, eu sou daquela professora que gosta de contar história, de contar piada, de interagir com o aluno. Eu tive que mudar completamente a minha maneira de lecionar. Então, você estava ali dando aula na frente do computador para uma tela em que você não via ninguém, né?
Então, puxa, como é que eu engajo uma turma dessa forma? Né? Num curso que, teoricamente, é um curso super prático, que é o curso de zootecnia, né? Então, a gente teve que se reinventar, a gente teve que aprender a usar a tecnologia. Eu acredito que dentro das universidades públicas, a pandemia fez com que houvesse um salto tecnológico imenso. Tanto para os professores, porque a gente tinha professores muito antigos que não sabiam nem mexer com as novas tecnologias e tiveram que se adaptar. E para os alunos, porque a gente tem alunos muito carentes e que não tinham acesso àquela tecnologia e que de uma hora para outra a universidade teve que dar um jeito de atender aquele aluno. Então tivemos que conseguir fundos, tivemos que conseguir doação de computadores e disponibilizar, porque é um ensino público. Então todo mundo tem que poder ter acesso. A universidade teve que disponibilizar a internet gratuita para os alunos em todas as dependências. Então mesmo que não houvesse aulas nas salas de aula, o aluno que queria, ele podia ir para o campus e utilizar a internet Wi-Fi da universidade se ele não tinha na casa dele, né? Então a gente teve que se reinventar nesse sentido. E foi muito importante, porque nós aprendemos que com o uso da tecnologia, a gente pode fazer melhor, né? Então a gente tem ali a informação na ponta, no toque do celular, de uma maneira muito rápida. Então a gente não está ali para dar para o aluno essa informação, porque essa informação ele já tem. Nosso papel lá é outro, é de orientação, é de engajamento, é de uma rota, né? É diferente. E eu vejo que é muito melhor. É muito melhor. Podcast Academia do Agro. Ellen, muito obrigado por essa oportunidade. Parabéns novamente aí pelo seu trabalho. Parabéns aí pela exuberante palestra que você deu. Vi os comentários aí, o burburinho, né? Foi muito bacana. E gostaria de tê-la em uma outra oportunidade também, para a gente explorar um pouco mais esse belo trabalho que você está fazendo. Inclusive, você já tem a repercussão, mas com certeza novas publicações virão. E a gente até mensurar melhor esses resultados, porque realmente é muito importante o que você está fazendo e gratificante, né? Sim, é aquilo que a gente falou. Então, temos que começar a fazer a nossa lição de casa, né? Não basta a gente fazer um bom trabalho dentro das nossas propriedades se a gente não conta isso para ninguém. Então, a gente precisa que a sociedade veja a evolução que os sistemas passaram, que os sistemas produtivos, que a criação animal, que a criação pecuária, que a criação agropecuária passou pelos últimos anos. E que todo mundo entenda e respeite aquilo que a gente faz, porque nós não estamos lá de brincadeira, né? Então, existem lá bons produtores, zootecnistas, médicos veterinários, engajados, trabalhando dia a dia para que a produção animal aconteça de uma maneira mais eficiente, mais segura, mais sustentável, né? Produzindo alimento de boa qualidade para a população. Então nós precisamos que os nossos filhos tenham orgulho daquilo que a gente faz, né? E a gente só vai fazer isso se a gente contar para as pessoas, se a gente divulgar, se a gente levar o nosso material, se a gente mostrar os resultados, porque normalmente a gente realiza eventos como esse da Terra, em que vem produtores, mas o produtor já sabe. Então a gente precisa levar isso para as escolas, para onde a criança ou a família que não tem o pezinho no agro, ou que ouviu a blogueira famosa falando bobagem, onde ela tem a possibilidade de ver a realidade. E que ela que ela não cresça com a informação errada, né? Que ela enxergue que nós estamos aqui trabalhando dia a dia para que esse sistema de produção evolua da melhor maneira. Como nós dizemos lá em Goiás, estamos juntos. Essa é a nossa missão. É isso mesmo. Ellen, muito obrigado então. Forte abraço, sucesso para ti. Eu que agradeço pela oportunidade e eu fico à disposição. Sidcorp HO, uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes: pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética, a Sidcorp HO oferece as melhores opções ao produtor, ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Sidcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas
boas práticas, boas ideias. Nos dias de hoje, com as constantes e rápidas mudanças nos mercados, flexibilidade e simplicidade são fatores chaves para lidar com o futuro. E as informações de qualidade, baseado em evidências, são fundamentais para a tomada de decisão e para o enfrentamento aos desafios impostos pelos dias atuais. Qual o cenário ideal? Como tornar viável o caminho até lá? O que temos que fazer no dia a dia para ter sucesso? Para estas questões, convidamos Volneymar Lacerda, diretor executivo da Espaço Agrícola, distribuidor de insumos agrícolas protagonista no sistema produtivo do estado de Goiás, para nos contar como ele e seus colaboradores direcionam os propósitos de negócios como prática rotineira em sua empresa. É isso. Arroz e feijão bem feito. E com capricho. Simples assim. Ouçam e, por que não, enviem seus comentários, suas críticas, suas sugestões, pois é desta forma que avançamos e crescemos. Boa audição. Bom dia, Valdir. Bom dia. Estou aqui para entregar um spoiler, assim como você me solicitou. Pensei bastante a respeito da sua demanda e me remeteu a uma prática, uma ferramenta que eu gosto de usar bastante, que a gente usa muito aqui no nosso dia a dia, que é uma ferramenta de direcionamento de propostas, né? Direcionamento de propósitos. Essa ferramenta, eu nominei ela Planejamento, Foco, Resultado. Planejamento. Todas as ações que a gente vai fazer no nosso dia a dia, independente se é de negócio ou se é de um propósito de vida, a primeira coisa que a gente precisa fazer é sentar, raciocinar e fazer o planejamento. Vamos nos ater ao nosso mundo do nosso negócio, que é o mundo da distribuição de insumos. Trabalho com muita gente em todos os setores e a gente vive isso já há mais de 40 anos e vai reforçando sempre esse conceito. Tudo que você vai fazer na vida, tudo que você vai se propor na vida, você precisa começar com planejamento. Sentar, escrever, planilhar, medir as oportunidades, anotar as possibilidades de erro, de risco, e dentro desse propósito, você desenhar um plano de ação que tenha início, meio e conclusão. Diante desse plano de ação em mãos, o próximo passo é focar. Foco. Dentro do que você escreveu, dentro do que você planejou, as ações devem ser focadas diariamente, correr atrás, trabalhar, ou seja, transpirar para fazer que aquele planejamento seu vire uma realidade. Se é em lançamento de uma tecnologia, lançamento de um produto, você precisa definir prazos, isso no planejamento, definir ações e definir o prazo de conclusão com metas mensuráveis. A gente costuma usar metas realistas e metas otimistas. Te digo que, quando bem planejado, quando bem focado, nós chegaremos à terceira etapa do planejamento, que é o resultado. E quando bem planejado, quando bem focado, o resultado sempre, ele será pautado pelas definições, metas otimistas.
As metas realistas são para te dar um norte da realidade do mercado, mas para lançamento de tecnologias e produtos, a gente tem que trabalhar sempre com metas otimistas, desafiadoras. E eu te afirmo, Valdir, te afirmo a todos os ouvintes, essa ferramenta aqui, ela não tem chance de erro, porque quando bem planejado, quando bem focado, suado, transpirado, correndo atrás, o resultado com certeza será sempre o resultado maior, o resultado desafiador. Obrigado pela oportunidade de deixar aqui as minhas experiências, as minhas impressões. Fiquem primeiramente com Deus. Vou Neymar Lacerda, um abraço. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!